esse canal é ótimo, juro. Eu sou a Gabriela e hoje eu tô aqui, finalmente, com o meu vídeo sobre distopias. Eu já resenhei aquela trilogia clássica das distopias, que é Fahrenheit 451, 1984 e Admirável Mundo Novo. Todos os links estão aqui embaixo na caixa de diálogo. E hoje eu resolvi, então, vir aqui falar um pouquinho com vocês sobre todos esses livros e o que eu achei, diferenças, pontos em comum e a minha opinião sobre todos eles. Eu vou avisar então já que, como é um vídeo que eu quero falar um pouco mais sobre todas essas histórias, eu vou dar alguns spoilers, eu vou falar sobre final, eu vou falar sobre como personagens terminaram, vou falar sobre tudo. Sobre tudo mesmo, sobre reviravoltas, enfim, vai ser um vídeo pra falar geral. Então, se você não leu e não quer ter spoilers de nenhuma dessas histórias, eu sugiro que você leia e assista o vídeo depois. Ou, se você não se importa, vamos lá. Eu acho que a pergunta mais polêmica, já de início, é qual deles eu gostei mais. Eu acho que assim, é muito difícil você escolher um, todos eles são muito bons, mas o que tocou mais meu coração, eu acho que foi até por conta do momento que eu li, foi Fahrenheit 451. Então dos três, o meu preferido é Fahrenheit. Eu acho que por vários motivos, porque foi o primeiro que eu entrei em contato, foi o primeiro que eu assisti o filme antes do livro e fiquei muito encantada com a história. E quando eu li, gente, eu fiquei completamente apaixonada. A escrita do Ray Bradbury é muito, muito, muito boa, é muito fluida, é muito poética, é muito bonita. E eu me identifiquei de tal maneira que aquilo pra mim, eu acho que foi o livro certo na hora certa. Sabe aquela coisa que toca mesmo o nosso coração? Então ele é o meu preferido. Mas claro que não diminui nada os outros. Apesar do Fahrenheit ser o meu preferido, eu acho que o melhor dos três, na minha opinião, é uma avaliação crítica e distante. Eu acho que dos três, o melhor é 1984 em questões de ideias, em questão de escrita, em questão de complexidade da história. Eu considero, criticamente, o 1984 o melhor livro. Ele é um livro sensacional, vocês viram, quem viu minha resenha pode perceber o tanto que eu gostei, eu fiquei assim, é um livro depressivo e ele fala o que ele precisa falar ali, ele consegue passar pra você todos os sentimentos que aquele personagem tá passando. Então assim, pra mim, dos três ele é o melhor. Eu fiquei um pouco decepcionada com Admirável Mundo Novo, porque eu esperava um pouco mais dele, eu esperava um pouco mais de complexidade e tudo mais, eu esperava uma história mais... E na verdade não é, Admirável Mundo Novo, eu achei que dos três ele é o mais leve, ele tem alguns pontos cômicos até, é um sarcasmo, um cinismo muito forte ali do Aldous Huxley, mas dos três eu acho que ele é o mais leve, é uma leitura muito fluida, ele é um livro muito gostoso de ler. Eu acho que o que os três têm em comum é esse mundo que de alguma forma é meio podre, né? No Admirável Mundo Novo ainda é um mundo que é um pouco melhor, ele não é um mundo tão caótico, tão horrível, ele não é um mundo que tem proibições, ele não é um mundo que tem polícia, que tem investigação, que tem ditadura, como é no Fahrenheit, como é no 1984, né? Então no 1984 a gente tem aquela coisa do partido, aquela coisa de você não poder ir contra, que também tem no Fahrenheit com os bombeiros, que você não pode ler, você não pode ter acesso a livros, então é uma proibição explícita, você não pode ter aquilo na sua vida e você vai ser punido se você tiver. Então assim, isso é um pouco mais leve. No Admirável Mundo Novo, a gente não sente tanto isso. A única coisa que tem no Admirável Mundo Novo é aquela coisa de, se você começar a querer ter muita personalidade, se você começar a não querer usar droga, o soma, se você começar a querer ter acesso a informações do passado e tudo mais, você vai começar a se desprender daquela comunidade, né? A se diferenciar. Então o que eles fazem com você? Eles chamam você e eles te botam numa ilha deserta lá com outras pessoas que não se encaixam. Então não é bem uma punição, né? Porque se a pessoa não se encaixa ali, que é o que acontece com um dos personagens, ele não se encaixa e ele vai ser mandado pra uma ilha deserta onde ele vai ter liberdade de pensamento, ele vai poder escrever, ele vai poder sentir ali aquela tristeza que ele sente que ele não consegue entender, porque ele quer ficar triste, porque ele acha que quando ele ficar triste ele vai conseguir captar então os problemas daquela civilização. E isso é fantástico, isso é sensacional, é uma coisa que o Aldous Huxley fez muito bem. E no Fahrenheit e no 1984 é um pouco diferente, né? Então não é um personagem que ele quer sentir uma tristeza, que ele é alegre artificialmente, ele quer sentir melancolia pra entender o que que é. Não, são personagens que eles vivem em um universo que é muito ruim, como o Winston. Então, tipo, ele vive na melancolia, ele vive na depressão, ele vive uma coisa... Ele não sabe o que é uma verdadeira felicidade. E, na verdade, eles não têm nem o direito de serem felizes, eles só têm que obedecer o partido, eles só têm que viver aquela vida e tudo mais. E eles não podem querer muitos sentimentos bons, por isso que eles não podem nem, na verdade, entrar em relacionamentos com outras pessoas,
o casamento é feito só pra reprodução e tudo mais. Então assim, é bem diferente. E no Fahrenheit, o Montag, ele é um personagem que ele sente aquela depressão, ele percebe que ele não tá vivendo do jeito que ele gostaria, ele percebe que tem alguma coisa errada ali, e ele começa a associar então essas coisas erradas e esse sentimento que ele tá tendo, a proibição dos livros, ele vai procurar então nos livros entender o que tá acontecendo e por que eles não podem ler e o que tem nessas coisas e tudo mais. Então dos três eu acho que o que difere mais assim no universo é o Admirável Mundo Novo. A gente pode perceber que nos três não existe um final feliz, não é verdade? Então o Montag, ele tem que fugir, ele tem que abrir mão da vida dele, ele tem que abrir mão de tudo que ele construiu, ele tem que abrir mão da casa dele, ele tem que fugir porque senão ele vai ser preso, ele não sabe o que vai acontecer com ele vai ser isolado, ele vai ser tratado como louco. Então ele foge pra uma comunidade de pessoas que decoram livros, né? Que então, tipo, não é um final feliz. Ele vai viver o resto da vida dele ali, ele não pode voltar, ele não pode nada, né, da vida dele do passado. A casa dele é queimada. No 1984... o Winston, ele é torturado, ele passa anos no Ministério do Amor, e quando ele sai é feita uma completa lavagem nele, né? Ele já não se importa com mais nada, e no final ele ainda tem umas alucinações lá, e ele ainda fala que ele chegou à conclusão que ele ama o partido, que ele ama tudo aquilo. Então quer dizer, tudo aquilo é muito mais forte que uma pessoa só, e por mais que você batalhe, você não vai ter o poder de mudar. Então é isso que ele acaba querendo dizer ali com o Winston e com o que aconteceu com ele. Tudo que aconteceu com ele, na verdade, naquela história foi em vão, porque ele não conseguiu mudar nada e a realidade continua sendo a mesma. E no Admirável Mundo Novo, que também é extremamente depressivo, né? O Selvagem vai pra civilização achando que aquele é um admirável mundo novo, e ele fica chocado porque pra ele, o que pra eles é natural, pra ele é uma vida promíscua, é uma vida errada, é uma vida de libertinagem que ele não consegue entender, e ele vai enlouquecendo e as pessoas acham legal ver ele surtar, e até que ele chega num ponto que ele não consegue mais lidar com aquilo que tá acontecendo com ele e ele se mata. Então assim, são finais depressivos, os três são finais tristes, são finais que mostram pra gente, é um tapa na nossa cara mesmo, e mostram como tudo isso, como todas essas imposições afetam a nossa vida na sociedade, e muitas vezes a gente não consegue mudar por conta de uma onda que é maior do que nós e tudo mais. Então assim, todos eles são bem pesados nesses finais. Todos eles têm também em comum um diálogo muito foda, né? Então os três têm esse momento que a história para, o personagem principal que representa ali uma quebra de pensamento, uma revolta de alguma coisa, conversa com um personagem que representa então aquela estrutura sólida que o personagem tá indo contra. Então no Fahrenheit a gente tem a conversa do Montag com o Betsy, que é o Montag bombeiro, que tá indo contra tudo, que não quer mais ser bombeiro, conversando com o Betsy, que é o chefe dos bombeiros. E aí é muito engraçado que todos eles também têm esse ponto em comum, que é a figura de poder, a figura opressora, ela conhece tudo que é proibido e ela tem acesso às proibições. Então, no Fahrenheit, o Montag tá lá conversando com o Betsy, e o Betsy fala pra ele que ele já leu todos aqueles livros que ele tá queimando, que o pai dele tinha uma biblioteca, que ele cresceu cercado de livros. E aí ele fala sobre tudo isso, ele fala que esses livros estão sendo queimados porque as pessoas simplesmente perderam o interesse por eles. Então, eles foram sendo excluídos da sociedade até chegar num ponto que eles se tornaram tão distantes que eles ficaram perigosos, porque se as pessoas voltassem a ler, aquela sociedade não seria possível. Então eles se tornam proibidos, e aí então o Montag tá lá conversando com o Betsy e ele fica indignado, porque, pô, o cara conhece, o cara sabe sobre o que aquilo fala, o cara sabe a importância daquilo e tudo mais, e mesmo assim ele queima livros. Então isso é, nossa, esse diálogo é fantástico, acho que eu li ele umas 3 vezes enquanto eu tava lendo Fahrenheit. E no 1984 também tem, que é quando o Winston tá sendo torturado lá, as cenas que ele passa com o O'Brien, que ele considerava um amigo e na verdade ele foi um traidor ali. Então o O'Brien fala pra ele sobre tudo que acontece no ministério, sobre como ele não é ninguém, sobre como ele vai ter que amar o partido, não interessa o que aconteça, ele vai ter que, né, se submeter, e ele vai ter que, em algum momento, ele vai ter que amar o partido. Então ele tem essa conversa aí com ele percebe que realmente ele não vai conseguir sair dali com vida, ou ele não vai conseguir sair dali com os ideais dele, e isso é muito forte. E no Admirável Mundo Novo a gente tem a conversa, então, de um dos governadores mundiais conversando com o Selvagem. O Selvagem pergunta por que as pessoas não leem Shakespeare, por que as pessoas não têm acesso aos livros, por que as pessoas não têm religião. E ele fala que ele mesmo um dia também fez esses questionamentos, que ele também se perguntava por que as pessoas não tinham religião, por que as pessoas não liam e tudo mais, e ele queria muito ler. E aí ele percebeu que com os pensamentos que ele tinha, ou ele iria ser, tipo, isolado em uma ilha, como as pessoas que são
divergentes aí, são isoladas, ou ele iria governar, porque ele sabe muito, então ele é uma pessoa que serve pra governar. Então ele serve pra governar porque ele entende as proibições, aí ele mostra pra ele que ele já leu, ele tem no cofre dele, ele tem a Bíblia, ele tem Shakespeare, ele tem vários filósofos, ele tem o Alcorão, então assim... É fantástico, esses diálogos são maravilhosos. Essa coisa de uma disputa entre a pessoa que tá questionando e a pessoa que tem o poder, que tem conhecimento. E é incrível todos esses diálogos. Eu acho que se ninguém tem vontade de ler o livro, pelo menos leiam esses diálogos, porque eles são sensacionais. É uma coisa pra você ler e reler várias vezes na sua vida, porque é demais, é fantástico. E aí, então, só pra terminar o meu vídeo, eu ia falar rapidinho aqui, uma amiga minha me pediu, eu não sei se alguém viu, que acompanha a minha página no Face, uma amiga minha me pediu pra falar, então, sobre esses livros e comparar eles com Jogos Vorazes. Eu não li nenhuma outra distopia moderna, só li Jogos Vorazes, e é complicado falar, né, porque eu sei que Jogos Vorazes tem muitos fãs ardorosos aí, né, fervorosos. Eu li Jogos Vorazes, eu gostei muito de Jogos Vorazes, li a trilogia em uma semana, gostei muito mesmo, mas eu acho que, gente... Sinto muito. Não existe comparação. Não existe comparação. São livros completamente diferentes. São livros que têm objetivos completamente diferentes. Essa trilogia clássica, ela tem como objetivo questionar a sociedade, ela tem como objetivo pontos muito específicos da época que eles foram escritos que servem pra gente até hoje. É crítico, é depressivo, é pesado e é pra dar um tapa na nossa cara, é pra gente sentir tudo isso, é pra gente sentir o quanto a nossa sociedade é podre, tá errada e a gente não consegue mudar. Então assim, é uma coisa muito mais profunda, né? Jogos Vorazes tem esse nome de distopia só porque ele se passa também num universo distópico, num mundo que foi modificado de alguma maneira X e Y, mas ele não tem a metade, ele não tem 10% dos questionamentos sociais que essa outra trilogia tem. Jogos Vorazes é um livro que ele é escrito para adolescentes, ele é escrito para identificação dessa faixa etária principalmente, e os jovens adultos, claro, e ele tem uma história de amor que segura o livro ali, né, na trama tem uma história de amor que é pra segurar o livro, que é pra segurar o adolescente, então assim, não existe história de amor em nenhum desses livros dessa trilogia clássica, entendeu? Não precisa, o autor não precisa colocar um personagem em um conflito amoroso pra história ter alguma coisa a mais ali. Não tem necessidade disso. Então assim, eu acho que é isso. Eu não estou dizendo que Jogos Vorazes é ruim, eu também não estou fazendo uma crítica, eu acho que cada livro tem o seu objetivo e tem um motivo pra ser lançado. Então eu acho que assim, não tem comparação. As distopias adolescentes, eu li Jogos Vorazes e eu não li mais nenhuma, não tive a menor vontade de ler mais nenhuma, porque eu acho que tudo que veio depois veio meio que naquela onda aproveitadora, né, dos Jogos Vorazes, e eu senti que realmente aquilo não cabe pra mim, eu não me identifico com esse tipo de livro. Gostei muito de Jogos Vorazes, achei que foi uma ótima leitura, achei que foi uma ótima experiência pra mim, mas não tive vontade de ler mais nenhum e parei em Jogos Vorazes. Então eu acho que é completamente diferente, e aí a gente vê também a diferença, foi que eu falei, por exemplo, dos finais. Jogos Vorazes tem um final feliz, a gente sabe, vou falar aqui, gente, se vocês não leram, dê um pause aí. Então, ela consegue matar os dois líderes, ela perde a irmã e tudo mais, mas ela tem um final feliz. Ela consegue mudar, ela consegue quebrar aquele padrão que ela se propôs a quebrar, não é verdade? E eu acho que uma coisa que acontece é que a Katniss é diferente dos personagens, né? A Katniss, ela é colocada em uma situação, mas não porque ela levantou esses questionamentos ou porque aquele mundo incomodava ela. Na verdade, foram coisas que aconteceram com ela que levaram ela a querer quebrar uma determinada ordem social. Nos outros livros, não. É um personagem que ele reflete e ele percebe que ele tá vivendo uma vida de merda. Ele percebe que aquele mundo tá errado e que o que tá ao redor dele não serve pra ele. A Katniss, não. Talvez se ela não tivesse ido pros Jogos Vorazes, ela ia continuar vivendo a mesma vida que ela vivia sempre e ela não ia lutar contra a capital, entendeu? Então, assim, é só porque ela foi pros Jogos Vorazes e porque ela viu algumas crianças morrendo, teve que acontecer alguma coisa com ela. E nos outros livros, não teve que acontecer nada com ninguém. O Winston, ele já vive ali numa tristeza, ele já vê que as coisas estão erradas, não tem um fator que é fulminante ali pra acontecer aquilo. Montag é a mesma coisa, ele vai vendo que tem alguma coisa errada, que não tá certo o que tá acontecendo com ele. E eu acho que o personagem que se aproxima um pouco mais com a Katniss é o Bernard Marx, do Admirável Mundo Novo, porque ele é um personagem que ele é egoísta. E eu considero a Katniss muito egoísta. Não me odeiem, mas eu considero sim a Katniss uma personagem extremamente egoísta. E ela luta mais pelos ideais próprios e por ela do que pelos outros. Mas não vou discutir esse ponto, não me odeiem. Então assim, o Bernard Marx parece um pouco com ela, porque ele busca mais
é a aceitação, ele busca mais se identificar com aquele universo. Na verdade não parece com ela nesse sentido de identificação, mas ele também é um personagem mais egoísta, ele não quer mudar, assim, a sociedade por algum motivo heróico e tudo mais. Eu acho que a Katniss, ela é uma heroína pelas circunstâncias, porque as coisas levam ela a ser uma heroína. Então eu acho que essa é a principal diferença e foi o que eu disse, são objetivos, cada livro tem o seu objetivo, cada livro tem o seu público e isso é muito importante ser levado em consideração, por isso que eu acho que as distopias clássicas não tem absolutamente nada a ver com essas distopias adolescentes que bombaram agora. Eu acho que cada um no seu lugar, cada universo é um universo. Eu acho que todo mundo deve ler todos. Eu gostei muito de Jogos Vorazes, eu achei um livro ótimo, a escrita da Susan Collins é muito boa, eu adorei o final, eu achei um final, assim, surpreendente pra livros que tem essa categoria, tipo, livros adolescentes, young adult. Então, assim, o fato da Katniss matar os dois foi uma coisa muito inteligente, eu adorei mesmo, gente, eu não tenho nada contra Jogos Vorazes, mas se eu fosse escolher e se fosse contar a minha preferência, eu prefiro muito mais as distopias clássicas e esse tipo de livro. Então eu acho que é uma questão mesmo de o que você quer ler e por que você quer ler o quê. Mas é isso, espero que vocês não tenham me odiado por algumas coisas que eu tenha falado aqui. Se você ainda não se inscreveu no canal, não se esqueça de se inscrever pra não perder nenhuma das minhas atualizações. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha aqui embaixo pra me ajudar na divulgação. Se você ainda não me segue nas minhas redes sociais, todos os links estão aqui na caixa de diálogo. E a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau!